O que é uma crônica? Isso é uma forma de texto, podemos assim dizer, ou é um exagero meu, que seja basicamente em extinção. Mas assim, é um tipo de texto que foi muito empregado em meios de jornais impressos, papel. Você abre, você lê e tem ali uma crônica. Então, a crônica ela tem um formato. Está no jornal, mas ela não vai necessariamente noticiar uma notícia que aconteceu. Ele é um texto fictício. O, o escritor ele vai criar uma situação e basicamente ele vai seguir mais ou menos um formato para dizer que é uma crônica. Vai ser um texto mais curto, precisa estar em uma página de jornal, não vai ser tão grande como um livro, que vai ter capítulos, que vai ter um enredo rebuscado, com vários personagens. Não, é um texto mais curto, um texto mais simples, de mais fácil de compreensão, por essência ou por limitações do formato do texto, ele vai ter poucos personagens para poder construir essa história ou situação e tem um teor mais crítico, ou irônico, ou sarcástico, para poder ser construída esse formato de texto. Tem uma questão aqui um pouco confusa, que é a ideia de conto e a ideia de crônica, porque esses textos são parecidos, mas tem algumas diferenças entre eles. Quando falamos de conto, ele é basicamente uma narrativa também curta, como a crônica, vai ter um único conflito, vai ter um enredo, tem um objetivo mais literário, podemos pensar assim. E na crônica, que é a forma de construir o texto, como já especifiquei antes, muito parecido com o crônico, que no caso vai retratar mais o cotidiano e o objetivo da crônica basicamente era ser publicada em um jornal. Então, podemos dizer que um conto é basicamente um primo de uma crônica. São semelhantes, mas tem algumas diferenças, ok? Eu trouxe aqui um texto, está aqui no link, vocês podem ler com calma para poder entender. É um texto da Clarice Lispector, que eu gosto muito, que chama Restos de Carnaval. E quando eu leio esse texto, eu me pergunto se esse texto ele é um conto, ela está criando um conto ali de uma situação, ou esse texto é uma crônica, tá falando de uma coisa do dia a dia, da, da vida dela, talvez, uma coisa mais autoral, ou um pouco dos dois. Não tem uma resposta. Leia um texto, dê uma pensada, deixe aí nos comentários.